Olá pessoal que acompanha o Diário pelas redes sociais. Hoje eu vou falar sobre a polêmica da vez, que é em relação às queimadas e o desmatamento da Amazônia. O que eu tenho notado nesses últimos dias? O grande problema do governo Bolsonaro é que tem sido esse discurso, que se agravou com esse discurso de que deixaria meio livre a questão do desmatamento, que não haveria punição. Felizmente, na sexta-feira, acho que ele se deu conta do grande erro que cometeu nas últimas semanas e anunciou medidas para combater o desmatamento e combater principalmente as queimadas lá na Amazônia. O que eu noto disso é que também há muita hipocrisia e muitos interesses políticos por trás disso e que as pessoas não se dão conta. As notícias, muitas vezes, as pessoas gostam de compartilhar na internet, tanto os radicais de um lado quanto de outro, notícias pensadas, fragmentos. Só que eu acho que o que é importante a gente analisar é todo o contexto histórico envolvendo a Amazônia e as queimadas e desmatamentos. Por exemplo, em 1995 e em 2005, o nível de desmatamento chegava a 27, 29 mil quilômetros quadrados devastados só naqueles anos. E o que aconteceu de 2005 para cá? Começou a cair lá por 2012, 2013, reduziu de 27 mil para 4 mil quilômetros quadrados que foram devastados naquele ano. Depois teve pequenos aumentos. E então, assim, é preciso analisar esse contexto de que no passado foi muito pior. E essas críticas, principalmente do governo francês, eu acredito que elas têm muito mais interesse em um presidente Macron ficar de bem com os produtores rurais franceses. Por quê? Porque ele usa essa questão da Amazônia para atacar o Brasil e para justificar que ele não quer o acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul. Por quê? Porque os produtores rurais franceses estão apavorados, eles são radicalmente contra esse acordo porque sabem que o agronegócio brasileiro pode trazer grandes prejuízos lá para os produtores da França. Então, eu acredito que tanto de um lado quanto de outro há exageros. Acho que o governo Bolsonaro errou muito feio a mão ao dar a entender que seria permissivo com as queimadas, que permitindo garimpo ou crimes ambientais, dando a entender, né, que seria permissivo com crimes ambientais. Eu acho que isso foi muito ruim para a imagem do Brasil, mas por outro lado, a situação é muito diferente do que se pinta. Realmente, de 2018 para 2019, os dados do INPE, eu entrei lá no site do INPE, você pode lá olhar, no site INPE Queimadas, as queimadas elas aumentaram 80%, 120%, dependendo do estado aqui do Brasil. Só que em relação a 2004 e 2005, quando foi o pico das queimadas aqui no país, a redução ela chega a 70% a 80%. Então, eram, se não me engano, 218 mil focos de queimada na Amazônia em 2004 e nesse ano, até agosto, cerca de 40 a 50 mil. Então, a queda é muito significativa. Houve um crescimento em relação ao passado, mas é um nível muito menor do que foi há 15 anos atrás. Então é preciso analisar todo esse contexto, porque senão fica aquela briga de direita com esquerda, um pensando uma notícia, outro pensando outra. Eu acho que é importante a gente destacar também o seguinte, quando eu falo isso, eu não estou defendendo o desmatamento nem queimadas. Eu acredito que é preciso, sim, ter maior presença do IBAMA, maior presença das Forças Armadas. Será que a gente precisa ter tantos quartéis, por exemplo, aqui em Santa Maria ou em outras partes do Brasil? Ou essas unidades militares deveriam estar mais presentes na Amazônia para proteger a floresta, proteger toda a biodiversidade na Amazônia? Eu acho que faria muito mais sentido ter mais militares lá e mais fiscalização, porque as pessoas também não se dão conta do seguinte, a Amazônia é sim a grande formadora de chuvas de toda a América do Sul. Então, se continuar havendo desmatamento, por mais que seja em níveis menores do que no passado,
daqui a algumas décadas talvez o regime de chuvas aqui no sul seja muito menor, então o impacto pode ser de redução de chuvas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, e todos sairemos perdendo. Por isso que é importante sim defender a Amazônia, mas sem histeria e sem uso político. Um grande abraço a todos.